Uma verdade que se revelou um soco brutal no estômago, um terremoto que desfez seu mundo, transformando o sonho mais bonito em um pesadelo gelado. Preparem-se, porque o que vem a seguir é pura intensidade emocional. Um mergulho nas profundezas da dor e da decepção. Ouçam o próprio relato de Pedro. Meu nome é Pedro, tenho 38 anos, e o que vou contar aqui é a minha vida se desfazendo em 1000 pedaços, um pedaço por vez. A cada memória que se torna uma mentira. Casei-me com Larissa, minha esposa, quando eu tinha 30, ela tinha 28. Éramos jovens, cheios de planos e de uma paixão que eu acreditava ser a mais pura e sincera que alguém poderia sentir. Eu sentia, no fundo da alma, que ela era a mulher da minha vida. A peça que faltava no meu quebra-cabeça existencial. Tudo parecia perfeito. A imagem que a gente pintava de felicidade, a que mostrávamos para o mundo, era real para mim. Cada pincelada de amor, de cumplicidade. Namoramos por 3 anos antes do casamento e durante esse tempo eu achei que a conhecia como a palma da minha mão. Sabia de sua história de vida, seus sonhos mais íntimos, suas pequenas manias, suas tristezas mais profundas. Ou, pelo menos, era o que ela me permitia saber. Nossa cerimônia de casamento foi um conto de fadas. Num fim de tarde, com o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa, diante de todos os nossos amigos e familiares que celebravam o que parecia ser a união perfeita. Começamos nossa vida juntos com a certeza absoluta de que nada, absolutamente nada, nos separaria. Os primeiros 7 anos de casamento foram de pura felicidade, uma bolha de amor e rotina que eu não trocaria por nada. Compramos nossa casa, aquela com o jardim dos sonhos que Larissa tanto queria. Viajamos para lugares que só existiam nos nossos mapas de desejo, e a ideia de ter filhos sempre foi presente. Um sonho nosso, o ápice da nossa união. A gente falava em nomes, em como seria a vida com crianças correndo pela casa. Mas Larissa, com uma tristeza nos olhos que eu sempre atribuía a uma dor antiga, me disse que não podia ter filhos. Que havia tido problemas de saúde na adolescência que a deixaram infértil. Foi uma dor grande para nós dois. Um luto compartilhado por um futuro que imaginávamos diferente. Mas eu sempre a consolei. Sempre disse que não importava, que nosso amor era o suficiente, que a nossa história já era completa e que talvez adotaríamos no futuro, preenchendo o vazio de uma forma diferente. Eu a amava mais do que a minha própria vida, e a dor dela sentia-a como minha. Nunca imaginei que essa dor fosse uma máscara. 7 anos se passaram. Nosso casamento, embora com as rotinas e desafios de qualquer casal, com as pequenas brigas e as grandes reconciliações, era sólido, inabalável para mim. Eu confiava nela cegamente com cada fibra do meu ser. Acreditava em cada palavra, em cada gesto. Em um fim de semana, Larissa viajou para visitar uma tia doente no interior. Uma viagem de rotina e eu fiquei em casa trabalhando em um projeto urgente. Um deadline apertado que me faria virar à noite. No sábado à tarde, enquanto organizava algumas caixas antigas no sótão para fazer espaço para uns novos móveis que havíamos comprado, encontrei uma caixa de fotos que Larissa havia me dito que tinha perdido em uma mudança antiga, anos antes de me conhecer. Pensei em apenas guardar para ela, talvez entregar depois, mas uma curiosidade inocente, um pressentimento que eu não soube decifrar, me venceu. Abri a caixa e o meu mundo começou a ruir em câmera lenta. Comecei a ver fotos de Larissa adolescente com amigos de escola, em viagens de formatura, em festas de família, sorrisos genuínos, a leveza da juventude. E então eu encontrei uma sequência de fotos que me fez parar, que congelou o tempo e o ar em meus pulmões. Larissa, muito jovem, talvez com uns 18 ou 19 anos, com uma barriga de gravidez bem avançada. Em outras, ela estava com um bebê nos braços. Um bebê. O mesmo bebê em várias fotos, crescendo um pouco mais a cada imagem, em diferentes cenários, em diferentes fases da primeira infância. Ela estava sorrindo, parecia feliz, uma felicidade que eu nunca tinha visto nela antes, algo que ia além dos nossos momentos. Meu coração acelerou a um ponto que pensei que fosse explodir no meu peito. Um bebê? Como assim um bebê? Ela nunca me falou sobre um bebê, eu nunca vi essas fotos, nunca soube que ela esteve grávida. Todas as nossas conversas sobre infertilidade, sobre a tristeza de não podermos ter filhos, eram uma farsa descarada. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente.
as mãos suando e colando nas fotos. Comecei a suar frio. As fotos pareciam queimar nas minhas mãos. Rolei mais algumas e vi que, em várias delas, havia um homem ao lado dela, abraçando-a e o bebê. Um homem diferente em cada foto, como se estivesse com ela em diferentes fases. Não era um parceiro fixo, o que adicionava uma camada de confusão ao meu tormento. Havia fotos dela entregando o bebê a uma mulher mais velha, provavelmente sua mãe ou uma parente distante, com um olhar de despedida, de dor, mas também de alívio. E nas últimas fotos da sequência, o bebê sumia completamente. As últimas fotos na caixa mostravam Larissa sozinha, parecendo mais magra, com um ar distante, como se estivesse tentando apagar algo do seu passado. A linha do tempo das fotos parecia terminar pouco antes da gente se conhecer. Eu não conseguia respirar. Minha garganta estava fechada, a mente girando em um turbilhão de perguntas sem resposta. Um filho? Ela teve um filho e nunca me contou. A infertilidade que ela dizia ter era uma mentira descarada? Ou ela teve um filho e o abandonou, me escondendo a verdade mais fundamental sobre quem ela era? As perguntas se atropelavam na minha mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. Aquele bebê. O que aconteceu com ele? Ele está vivo? E por que o silêncio por todos esses anos? A raiva, a confusão e uma dor excruciante me atingiram de cheio, como um golpe físico. Aquele não era apenas um segredo, era a base da nossa história, da nossa vida juntos, que se revelava uma farsa. Cada memória feliz, cada promessa, cada beijo, tudo agora parecia contaminado. Uma mentira coreografada. A confiança, que eu achava inabalável, simplesmente evaporou, deixando um vazio doloroso. Quando Larissa voltou no domingo à noite, vinda de sua suposta visita à tia, eu estava sentado na sala, as fotos espalhadas na mesa de centro. A casa estava silenciosa, mas um silêncio pesado, carregado de expectativa. Ela entrou, sorridente, com a sacola de lembrancinhas, mas o sorriso sumiu de seu rosto no instante em que ela viu a cena. O rosto dela ficou branco como a neve, e os olhos, antes cheios de vida, agora estavam arregalados, fixos nas fotografias. "Pedro", ela murmurou, a voz falhando, quase inaudível. Eu não disse uma palavra. Apenas apontei para as fotos na mesa sem tirar os olhos dela. Minha voz, quando finalmente saiu, era fria, quase inaudível para mim mesmo. "O que é isso, Larissa?" Perguntei, a garganta apertada pela dor e pela incredulidade. "O que é esse bebê? Por que você nunca me contou sobre ele? Por que me fez acreditar que não podia ter filhos?" Ela desabou. Caiu no chão, chorou, implorou. Disse que tinha medo de me perder. Que o bebê nasceu quando ela era muito jovem, fruto de um relacionamento instável, de um momento de desespero. Que a família dela a forçou a dar o bebê para adoção porque não tinham condições de criar e ela precisava reconstruir a vida. Ela disse que se arrependeu, profundamente, que foi o maior erro da vida dela esconder isso de mim, mas que tinha pavor de que eu a julgasse, que eu a deixasse se soubesse a verdade. Ela repetia que me amava mais do que tudo e não queria que o passado dela estragasse nosso futuro, a vida que construímos. Cada palavra dela soava oca, vazia, enquanto eu via as imagens do bebê em minha mente. Eu estava em choque. Não era apenas uma traição, um caso extraconjugal. Era a mentira sobre a capacidade dela ter filhos, a mentira sobre o seu passado, a mentira sobre a confiança que eu depositei nela por anos. A verdade é que ela teve um filho, o entregou para adoção e me fez acreditar que era infértil para que eu não desconfiasse de nada, para que eu não investigasse, para que eu não a questionasse sobre um passado que ela queria enterrar. Ela construiu nosso casamento sobre essa farsa. Aquele bebê que eu nem sabia que existia era o fantasma silencioso em nosso lar, o segredo que corroeu a base de tudo. Minha dor era tão profunda que se transformou num vazio gelado.
Postei sobre isso em um fórum online, pedindo conselhos e tentando entender o que sentir, o que fazer. Os comentários foram um misto de raiva e solidariedade, cada um me dando uma perspectiva diferente. Não é só traição, é manipulação profunda. Seu casamento foi construído sobre uma mentira, disse um usuário cujas palavras ecoaram o meu próprio pensamento. Outra pessoa comentou: o passado dela é dela, mas o segredo impacta diretamente o seu futuro. Você tem o direito de saber a verdade antes de casar. Essa confiança nunca mais será a mesma. Teve quem me incentivasse a perdoar, a procurar ajuda profissional, a dar uma segunda chance ao amor que parecia ainda existir. Mas a maioria foi enfática. A confiança estava quebrada de forma irreparável. Conversei com Larissa novamente, mas a cada palavra dela, a imagem das fotos, do bebê, do seu rosto mentindo sobre a infertilidade voltavam à minha mente. Ela me mostrou documentos da adoção, provando que o bebê foi entregue legalmente e que ela não tinha mais contato. Ela se ofereceu para ir à terapia de casal, para fazer qualquer coisa para me ter de volta, para reconstruir. Mas como reconstruir algo que nunca teve uma base sólida de verdade? Como olhar para ela e não ver a mulher que me enganou por tantos anos sobre algo tão fundamental como a maternidade, sobre a própria essência de quem ela era antes de ser minha esposa? Eu não sei o que fazer. Uma parte de mim ainda a ama, a mulher que eu pensei conhecer e com quem sonhei envelhecer. Mas a outra parte está devastada pela revelação de uma vida inteira de mentiras, de um passado que eu achava que conhecia, mas que era apenas uma fantasia. Decidi que preciso de tempo. Pedi um afastamento e tô morando em outro lugar, tentando processar essa dor, essa traição que me fez questionar tudo, até minhas próprias memórias, até a minha capacidade de julgar as pessoas. O meu casamento foi uma mentira, e eu só descobri depois de casar. Cara, que soco no estômago! Uma mentira dessa magnitude antes de casar é imperdoável. Essa dor é a pior. Não é o ato em si, é a farsa de anos. Força, Pedro. Não existe medo de perder que justifique uma mentira assim. Ela te roubou a chance de escolher com a verdade. É um baque enorme, mas a verdade sempre liberta. Você merece uma base sólida, Pedro. Atualização. 1 ano depois. Já se passou 1 ano desde aquele dia em que meu mundo desabou. 1 ano de noites sem sono, de questionamentos infinitos, de dor que parecia não ter fim. O apartamento alugado se tornou meu refúgio e, ao mesmo tempo, minha prisão. Eu revivia as cenas, as fotos, cada mentira que Larissa havia contado. A imagem daquele bebê, um filho dela que eu nunca soube que existia, era um fantasma constante. Larissa tentou de tudo para se reaproximar. Ligações incessantes, mensagens de texto desesperadas, cartas longas onde ela detalhava seu arrependimento, o quanto me amava, o quanto sentia falta da nossa vida. Ela procurou meus pais, nossos amigos em comum, implorando que a ajudassem a me convencer a voltar. Meus pais, chocados com a revelação, ficaram divididos. Minha mãe, sempre mais emocional, sentia pena de Larissa. Meu pai, mais pragmático, dizia que a confiança, uma vez quebrada assim, nunca mais se restauraria plenamente. Eles me apoiaram em minha decisão de ficar afastado. Decidi ir para terapia. Foi a melhor decisão que tomei. Aos poucos, comecei a desatar os nós da raiva, da tristeza, da humilhação. Meu terapeuta me ajudou a entender que minha culpa por não ter percebido era injusta. Ninguém espera que o amor da sua vida construa uma mentira tão elaborada. Ele me ajudou a focar na minha cura, a me reconectar com quem eu era antes de todo esse vendaval. A parte mais difícil e a mais importante foi decidir o que fazer sobre a criança, aquele filho de Larissa. Eu não tinha o direito de interferir em uma vida que não era minha, mas a curiosidade, a necessidade de saber se a criança estava bem, me corroía. Contratei um detetive particular. Queria saber discretamente se a criança estava segura, saudável.
Descobri que ele foi adotado por uma família amorosa e estava crescendo feliz, sem saber de sua origem biológica. Essa informação me trouxe um estranho senso de paz. Não uma paz completa, mas a certeza de que, apesar de todo o sofrimento, uma vida inocente não foi prejudicada. Isso me aliviou de um peso que eu nem sabia que carregava. Larissa, vendo que meus esforços de reaproximação eram inúteis e que a terapia me fortalecia, finalmente aceitou a realidade. O divórcio foi consensual e ela não questionou os termos. Ela se mudou para outra cidade, buscando recomeçar longe dos olhares e julgamentos. Ouvi dizer que ela começou a trabalhar em uma nova escola e está tentando terapia também, para lidar com o vício em mentir e a culpa que, espero, finalmente a atingiu. Eu ainda não estou curado. A cicatriz vai ficar, mas não é mais uma ferida aberta. Voltei para nossa casa, que agora é minha casa. Reorganizei tudo, tirei as caixas do sótão, transformei o quarto que seria o do bebê em meu novo escritório, um espaço de criação e renovação. Estou focado no trabalho, nos amigos que se mostraram verdadeiros e em mim mesmo. Ainda não procurei um novo relacionamento. A ideia de confiar em alguém novamente é assustadora, mas não a descarto para o futuro. A vida me deu um golpe duro, mas também me deu uma nova perspectiva. Aprendi que o amor verdadeiro exige transparência e que a confiança, uma vez perdida, é um abismo difícil de transpor. Meu casamento foi uma mentira, mas a minha vida agora está sendo reconstruída sobre a verdade. A história de Pedro é um golpe no estômago, não é? Ela nos mostra que a confiança é um fio delicado, capaz de sustentar uma vida, mas também de desvendar as mais profundas mentiras. O que você faria ao descobrir que a pessoa que você ama escondeu um segredo tão fundamental antes do casamento? Um segredo que reescreve não apenas o futuro, mas cada memória do seu passado em comum. Pedro buscou sua verdade e, através dela, um caminho para a cura e a reconstrução. Sua jornada é um testemunho da resiliência humana diante de um passado reescrito e um futuro incerto.